So from that point on, what did you start doing? I started thinking that it's unfair that certain guys will not get any love and affection from girls. What do you mean by certain guys? Such as me, that are very nice and act gentlemanly. Hoje iremos ver um interrogatório bizarro de um incel que fez um ataque à van em 2018 vitimando diversas pessoas, mas principalmente mulheres, o massacre do Alec Minassian. Resumidamente, ele teve muita dificuldade para socialização durante a sua infância, sendo até diagnosticado com autismo posteriormente. Essa dificuldade afetou principalmente a sua relação com garotas na adolescência, gerando diversos traumas e fazendo com que ele procurasse respostas do porquê que outros caras conseguiam se relacionar com garotas e ele não. E ele encontrou essas respostas dentro da comunidade incel. Hoje iremos ver exclusivamente o interrogatório, vai dar tranquilamente pra você entender o que aconteceu nesse caso só por esse vídeo aqui, mas se você quiser saber mais informações, eu contei de forma geral sobre a vida e a trajetória dele em outro vídeo aqui do canal. O link tá aqui no card e também no comentário fixado, beleza? Então antes da gente começar, deixa o likezão aí pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, mas atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Slide funciona assim, você vai colocar um valor e o seu alvo. A roleta vai girar e se o multiplicador que cair for igual ou superior ao seu alvo, você ganha. Para jogar é muito simples, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando, mas antes, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até 1000 reais de bônus e 40 rodadas grátis. E por fim, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade, beleza? O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso assunto. O interrogatório começa com o detetive Rob Thomas dizendo algo importantíssimo para a construção da conversa que ele vai ter com o Alec. Alec, my name's Rob Thomas. So I want you to call me Rob from here on in, okay? Okay. I want to talk to you, okay? We're going to spend a good deal of time together. I'm going to ask you questions about your background, your education, your relationships with your family and friends, work, travel. And I'm going to ask you questions about what happened today. You don't have to answer those questions if you don't want. Aqui, o Rob tenta criar um ambiente amigável, mostrando que ele vai fazer as perguntas com respeito e sem julgamento, como costuma acontecer em alguns interrogatórios. Porém, antes de começar, o Alec quis conversar com seu advogado. Parecia que, a princípio, ele estava demonstrando interesse em contar a versão dele de tudo que aconteceu, mas aparentemente, o advogado disse para não responder nada porque tudo poderia ser usado contra ele. E foi exatamente isso que ele fez pelos próximos 40 minutos, boca fechada. Rob disse que mesmo assim ele teria que fazer alguns questionamentos e perguntou sobre aonde ele dormiu na última noite, se foi em casa ou não, também perguntou se ele tem problemas psiquiátricos, se ele toma remédios e tudo mais, e Alec não respondeu. O detetive disse que era importante ele saber disso, porque na época de escola ele foi descrito como alguém com necessidades especiais. Depois o Rob segue fazendo perguntas sobre a infância e a família de Alec, e ele segue não respondendo ou dando respostas bem curtas. Basicamente, esse início do interrogatório serve para criar um terreno adequado para o Alec se sentir confortável para falar sobre o crime quando esse assunto chegar. Então o Rob precisou tentar introduzindo vários assuntos, ele até chegou a falar sobre a vida pessoal dele para conseguir conquistar a confiança do Alec, e ele conseguiu isso no assunto de redes sociais. Yeah, Tanzer, Michael Tanzer. Do you know Michael Tanzer? I don't wish to answer that. Do you have a Facebook account? Yes, that is my only online social media account. Okay, so you know what I mean by social media? I'm talking about like Facebook, Twitter, etc. O detetive começa a perguntar o que ele faz no Facebook e o Alec responde que apenas usa ocasionalmente pra compartilhar uma besteirinha ou outra e tudo mais. Aqui o detetive percebe que tá conseguindo ter uma abertura. O detetive nota que foi fácil ter abertura nesse tema, então ele aproveitou pra perguntar outras coisas da sua vida pra depois voltar nesse papo de internet até chegar no 4chan. Essa era a estratégia. Um assunto que ele tinha muito o que dizer era sobre o seu trabalho, que é na parte da computação, e deu muito certo. O Alec começou a se soltar. I never actually had to do that much math in Really? my program. It was mostly coding. coding. Oh, so you write a lot of code?
Yes. Now, do you write, what type of language do you write? O detetive vai guiando o papo de uma forma super estratégica, contando sobre a sua própria vida estudantil, seu começo no mercado de trabalho, tirando o peso do interrogatório e transformando tudo aquilo numa conversa. Depois dessa maciada, tudo que o Robbie pergunta é respondido no mesmo tom do início do interrogatório, como se o Alec estivesse novamente interessado em explicar sobre a sua vida, e eles vão desenvolvendo no assunto de trabalho e estudo. Até que o Robbie conseguiu um gancho perfeito para trazer o assunto escola e infância, e a partir disso, informações importantíssimas são extraídas. Primeiro, é perguntado se o Alec tinha algum problema com os alunos da escola. Ele diz que não, que todo mundo tratava ele bem, e logo em seguida vem isso. Did you have any difficulties with any particular group of students? No. What about difficulties with girls in particular? No. No difficulties with girls at all? No. How do you feel about girls in general? I'm attracted to them. Oh, you are? Okay. So you're heterosexual? Yes. Have you ever had a relationship with a female? I don't wish to answer that. Pois é, não foi muito difícil entrar no assunto mulheres, mas Robbie precisava ser cauteloso para não ser muito direto e afastar o Alec. In terms of your feelings towards women in general, how would you describe that? I would say that sometimes I am a bit upset that they choose to date obnoxious men instead of gentlemen. Nisso, ele estava dentro do assunto que importava, que era sobre o que ele sentia em relação às mulheres. Só relembrando, a essa altura do campeonato a polícia já sabe que o Alec é um incel, mas lógico, eles não podem questionar isso logo de cara, então a forma de chegar nesse assunto bem lentamente e também transformando o interrogatório numa conversa foi a estratégia perfeita que encontraram. You have some problems with women who date obnoxious men. Right? Yes. And these guys, I'm thinking you're talking about the fellows who are loud, arrogant, generally outgoing and popular with girls. Yes. E aqui ele foi revelando o motivo de toda a sua revolta com as mulheres. Why is it that you have a problem with the women? Because I feel that it's illogical to be dating such men when they could be dating gentlemen instead. Right. That makes sense. O detetive percebe que está chegando lá, mas ao invés de deixar o cara falar, ele interrompe dizendo que também sofreu muito com isso na infância, que nunca foi muito popular com as mulheres, que sempre foi um pouco excluído, dando um pouco mais de conforto pro Alec poder se abrir. Yeah, you ever see those those television shows where all the kids are lined up and they're getting picked for the teams, and there's always one guy left out at the end? Yeah. That was me. I was that guy. Basicamente, ele estava dando pro Alec algo que ele não deve ter sentido muito durante a sua vida, que é alguém sentar na sua frente e ouvir tudo que ele tem pra dizer sobre a forma que ele enxerga o mundo e todas suas angústias, sem nenhum julgamento. E isso foi levando eles pro papo de injustiça. Por que as mulheres escolhem certos caras e não eles? Pro Alec é uma injustiça social que isso aconteça, e ele percebeu isso durante uma festa. So how long have you had this feeling towards women who are attracted to this particular type of guy? Ever since I started college. Was it something that occurred as a result of a single incident? Like, was there one particular moment in your life where it sort of struck home? Halloween of 2013, I was attending a house party, and I walked in and attempted to socialize with some girls. However, they all laughed at me and held the arms of the big guys instead. Really? Yeah. Esse evento deixou Alec completamente traumatizado. I felt very angry that they would, because I considered myself a supreme gentleman. I was angry that they would give their love and affection to obnoxious brutes. Really. And so it was at that particular moment, and that was sort of the defining moment that made you think that, this is wrong. And Yes. Have you ever had a girlfriend? No. Okay. Can I ask you something? It's personal, but given what you've told me, I believe it's relevant. Have you ever had an intimate relationship with a woman? Unfortunately, I haven't. Okay. Is that something you would want to do? Yes. So from that point on, what did you start doing? I started thinking that it's unfair that certain guys will not get any love and affection from girls.
Okay. And what do you mean by certain guys? Such as me, that are very nice and act gentlemanly. Right. Are there other guys? Did you find other guys are in the same? I know of several other guys over the internet who feel the same way, but I know I would consider them too cowardly to act on their anger. Aqui tava o gancho pra voltar pro assunto das redes sociais. Onde será que ele conheceu os outros caras, hein? Specifically, certain boards on 4chan. Oh, okay, 4chan. I'm familiar with 4chan. Aqui, o Alec começa a dizer o que é o 4chan, que é um site de mage board, onde você pode fazer postagens sem necessariamente fazer um cadastro, e que existem diversas boards para as pessoas conversarem, como se fossem salas com assuntos específicos. Ele conheceu o site em 2014 por meio de um amigo da faculdade, e o detetive pergunta qual que é o tópico que geralmente pauta as boards que ele acessa. The topic is usually frustrations at an inability to lose one's virginity, specifically for young males. Okay. Poll, which is politically incorrect, is the general topic is basically political discussions with an alt-right bias. So what would it be? What would it typically focus around, or what would the typical conversations contain? Red pill truths about why women choose to date obnoxious men. Date the Chads. Yeah. Basically, the Stacys going for the Chads. Exactly. The Stacys are the dizzy dumb girls dating the goofy jocks. Yeah. Right. So you call them Stacys and Chads. Yeah. I've heard that term before. Some alt-right members consider themselves to be red-pilled. What does that mean? Is that like a Matrix reference? Actually, it is in fact, that term was actually in fact came up as a reference to Matrix. Right. Taking you can either take the red pill or you can take the blue pill. Right. And some alt-right members even consider themselves to be a black pill, which in essence means they're a MGTOW, men going their own way. But the conversations tend to be focused around fellas who have been unable to lose their virginity due to the Stacys of this world and the Chads. Yes. Right. Aqui, Alec começa a explicar como funciona a dinâmica no Chan. Aparentemente deu muito certo a técnica do Rob de se aproximar do Alec e deixá-lo mais confortável para falar sobre isso sem julgamentos. Inclusive, ele segue se aproximando do cara, dizendo que já ouviu falar sobre esse tal de celibato involuntário e pede para ele explicar mais sobre. Celibacy means someone who never has a sexual intercourse. Involuntary celibacy means this wasn't your choice. You essentially have been thrown into true forced loneliness and you're unable to lose your virginity. Right. This is especially painful for young males. A impressão que os próximos minutos me passaram foi de que o Rob estava preparando o terreno para fazer mais perguntas sobre o Chan. Para isso, ele deu uma distanciada do assunto e começou a perguntar a ele sobre trabalho, pedindo para ele desenhar como que era o local que ele usava o computador e depois fazendo diversas perguntas sobre o modelo do notebook dele. So for development you like the Mac, but for surfing the web you like the Windows? Yes. Oh, okay, that makes sense. All right. And your Mac, is it a laptop? Yes, MacBook Pro. It's a MacBook Pro, so it's the thicker of the. It's about 3/4 of an inch or something. Okay, what color is it? Logo em seguida, ele volta ao assunto do Chan e faz uma pergunta que revelou muito da personalidade do Alec. When did you first go on to 4chan? 2014. 2014, and specifically when in 2014? May 23, 2014. And how were you able to remember that? Because I remember that was a very significant day. That was when Elliot Rodger decided to essentially commit an uprising, a beta uprising, if you will, right, against the Chads and the Stacys. Okay. Levante, também conhecido como Massacre. Percebam que nem o detetive aguenta e dá uma risadinha. Pra quem não sabe, Elliot Rodger fez um massacre em 2014, vitimando 7 pessoas em nome da comunidade incel. Pois é, eu já sabia que ele tinha se inspirado muito no Elliot Rodger, mas eu não sabia que o massacre em si tinha sido a porta de entrada dele pro Chan. Mas atenção, ele já frequentava comunidades do Reddit que tem o mesmo tema antes disso. Aí ele explica que o Elliot inspirou diversas pessoas e até um novo movimento. Right. So explain to me this movement. What's this movement about? It's basically a movement of angry incels, such as myself, who are unable to get laid. Therefore, we want to overthrow the Chads, which would force the Stacys to
be forced to reproduce with the incels. Right. Okay. And when you say incels, Involuntary celibate. celibate. So that's just a short form for fellas who Can't get laid. Can't have sex. Right. Okay. Pois é pra isso que os incels fazem os atos. Nem o detetive tá aguentando. E ele ainda justifica o ato do Elliot com uns termos bem interessantes pra dizer o mínimo. I know he used a gun as well as a vehicle to convert the life status of certain individuals to death status. Right. Only to carry the message that incels can't be oppressed. Right. So it was an act of rebellion. Yes. And out of frustration and anger. You could call it an incel rebellion. Alec detalha o massacre de Elliot e Roger e também de um outro massacre que foi inspirado pelo Elliot, o do Chris Harvey de 2015. Inclusive, ele afirma que acompanhava a comunidade incel na época, que usou diversas técnicas do Chris e do Elliot e que também chegou a ter contato direto com eles. Olha o nível da conversa que eles tinham. We discussed our frustrations at society and being unable to get laid, and we were plotting a certain timed strikes and shake the foundations just to put all the normies in a state of panic. Okay, and who would be a normie? Normie means normal people. That would be anyone who is considered to be normal by the unfair standards of society. But not the Chads or Stacys. Chads and Stacys are actually above normies, or at least they think they're above normies. Of course, yeah. Okay, all right. So is it fair to say you've got Chads and Stacys up here, normies down here, and then you've got celebs who believe that they are being repressed? Incels, sorry. Yes. Incels who believe they're being suppressed or repressed, yes. And so as a result, to even the playing field. Yes. They convert the Stacys and Chads from living to dead. So that we come out on top. Pois é, esse era o nível do papo. So the targets, who would the targets for this uprising be? All of the alpha males. So the Chads. Yes. So those are the people that you want to kill? Yes. Okay, all right. And who else? Any of the Stacys who do not wish to give their love and affection to the incels. So they're a target as well? Yes. To be killed? Yes. Okay, and what about the normies? We don't necessarily wish to kill the normies, but we do wish to subjugate them in order to make them understand that that our type is the more superior one. Right. Olha, é doido ver alguém na vida real usando esses termos pra descrever a sociedade sem ser meme. É assim que ele e várias outras pessoas enxergam o mundo, e percebam, esse tipo de pessoa vai sempre se retroalimentando nessas comunidades fechadas da internet. Depois, o Rob começa a tentar entender qual que era a relação dele com o Elliot, se eles eram super próximos, se já se encontraram e tudo mais. E aparentemente eles se conheceram num subreddit em janeiro de 2014 e conversavam sobre essas frustrações da vida. O Alec o enxergava como alguém a se seguir porque ele já estava mais avançado na comunidade, então era normal ver o Elliot fazendo direto postagens com pensamentos, levantamento de discussões, como se ele realmente liderasse o grupo. Eles seguiram conversando até que tiveram o último contato. So when did you last speak to him? May 20. And so what did he tell you? He told me that he has to go. He is on a very important mission, and he might not make it back alive. And so what did you say to him? I kind of had an idea in my head of what he was planning, but I didn't want to think it was true at the time. So I replied and said, I wish you good luck with that. I felt kind of proud of him for his acts of bravery. Okay, all right. And what about how you started to change your thinking? I was starting to feel radicalized at that time. Isso porque naquela festa de Halloween de 2013 ele se sentiu injustiçado, mas foi só na época em que ele se encontrou com o Elliot e com a comunidade incel que ele virou a chave. E é aqui que ele começou a planejar seu próprio ato, em julho de 2014. A partir disso, ele começa a descrever o que aconteceu em 2018. So I booked the van. Yep. And then I just simply wait until today, yep. And then I go rent the van, and then I drive it, take it downtown to Toronto, okay. And I just start using it as a weapon. Okay, all right.
And so when you say that, what do you mean by that? Meaning the vehicle collided with several pedestrians, some of who are no longer alive as a result. Percebam que o Alec não sente arrependimento ou culpa pelo que ele fez em nenhum momento. Não só no massacre dos outros, mas no dele também, ele não usa o termo matar diretamente ou coisa do tipo. É como se fosse só uma forma de protesto, assim como várias outras. Inclusive, ele não fala que foi ele que atropelou as pessoas, mas sim que o veículo colidiu com vários pedestres. Depois disso, o Alec conta que um mês antes do ato, ele reservou uma van que era o modelo perfeito para ele conseguir fazer o ato e realizar manobras na cidade também, né? Em cima da calçada e coisa do tipo, e durante esse mês de espera ele conta que ficou pensando em como isso poderia influenciar uma futura massa de revolta e também como o mundo mudaria. Ele realmente acreditava que estava fazendo um ato que impactaria nas relações sociais. What were you thinking specifically? About how the foundations of the world would be shooken by this event. Okay. And when you say that, what do you mean by the foundations of this world? Meaning that I was fairly confident that others would be inspired to repeat the same actions as me in basically just to overthrow society. Okay. A partir de agora, Alec começa a descrever como foi o dia do crime. Ele acordou cedo, fez uma caminhada no bairro, checou seus e-mails e estava focado em fazer tudo dar certo porque ele queria justamente virar uma inspiração. É bizarro ver a lavagem cerebral, mas curiosamente, o único momento em que ele demonstrou empatia no depoimento foi com seu pai, porque ele mentiu dizendo que tinha ido de ônibus, quando na real o Alec pediu pro pai o deixar ali uma localização específica, dizendo que iria pra casa de um amigo depois. O detetive confrontou essa mentira e ele contou que fez isso pra ninguém achar que alguém além dele tinha envolvimento no caso, e de fato o pai dele não sabia de nada. Mas seguindo, ele pegou a van e foi até uma avenida movimentada e começou a atropelar as pessoas, confiante de que ninguém iria interferir. Diversas câmeras de segurança flagraram o momento. In fact, actually, to be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my windshield, and I was worried that I would crash the van anyway, so I decided, okay, now I wanted to do more, but I've kind of been foiled by a lack of visibility. I see a patrol car pull over and I hear the cop screaming at me to get out, so I get out and I point my wallet at the cop with the intent for it to be confused with a gun so that I could be fatally shot. Okay. And was that something you were thinking about? Yes. Even beforehand, I premeditated as an attempted suicide by cop. You wanted to be killed by the police? Yes. Okay. Twice I stuck my left hand in my pocket and attempted to do this just to provoke a reaction. Okay. Unfortunately, he didn't react, Right. So then I ended up being ordered to the ground. So I knew at that point he's not going to shoot me. So I've lost. So I had no choice but to just get on the ground. I realized I had no choice but to get on the ground because I was probably going to be tackled anyways or tased, and if I'm going to live, I'd rather not encounter a physically painful experience, so I decided I have no choice but to admit defeat at that point. Em 13 de junho de 2022, Alec foi sentenciado à prisão perpétua. Ele não demonstrou em absolutamente nenhum momento estar arrependido do que fez. Na real, ele parece estar orgulhoso e tranquilo, como se aquilo fosse de fato uma missão de vida. I'm going to ask you this, because it's important. 10 people died here today. 15 people were seriously injured. I think it's important to ask how you feel about that. I feel like I accomplished my mission. You feel like you accomplished your mission? Yes. Okay. Tanto que a provável sugestão do advogado em não responder as perguntas foi por água abaixo bem facilmente. Alec de fato queria alguém pra contar sobre a sua vida, sobre sua visão de mundo e também sobre tudo que aconteceu. Meu pensamento durante todo o interrogatório é que era bizarro ver alguém falando aqueles termos na vida real sem ser meme, sinceramente. Até porque a gente já viu diversos interrogatórios e em todos as pessoas tentam se esquivar da acusação ou quando são confrontadas entram em desespero. Mas aqui nesse caso ele resolveu falar tudo como se fizesse parte do plano mesmo, confessar tudo pra polícia depois, e é capaz que até faça. Enfim, não esqueça de comentar aí a sua opinião sobre o caso, vamos discutir aí nos comentários, e também de deixar aquele like pra poder ajudar aqui na divulgação, ajuda muito e é de graça, e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Isso foi cringe.
Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias. Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.